Solenidade de Pentecostes. Estamos terminando o ciclo pascal. Começamos a celebrar o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus lá na quarta-feira de cinzas. E agora, chegando em Pentecostes, celebramos a vinda do Espírito Santo como fogo. Cinzas e fogo. O que será que nós podemos aprender com esses dois sinais da ação de Deus? Bom, eu sou o Padre Fernando Clemente, missionário do Sagrado Coração, e quero te dar as boas-vindas para mais um vídeo da série Comentário ao Evangelho do Domingo. Minha gente, ao chegarmos ao domingo de Pentecostes, nós ouviremos o Evangelho segundo São João, mais uma vez, no capítulo 19. Só que, curiosamente, não faz muito tempo que nós ouvimos o mesmo capítulo 19 do Evangelho segundo São João. Foi lá no segundo domingo do tempo da Páscoa. Lembra da história de Tomé, que Jesus apareceu para os discípulos, Tomé não estava, depois Jesus tornou a aparecer e aí Tomé estava? Pois é, isso tudo a gente pôde se aprofundar no vídeo que fala do Evangelho do segundo domingo do tempo da Páscoa. Tá? Aqui, ó, só clicar aqui, você deve estar vendo um cardzinho com o link para esse vídeo. Se você tiver curiosidade, quiser aprofundar, vai lá e assiste esse vídeo. Para quem estiver assistindo no celular, você não vai ver aparecendo nada aqui, então é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Bom, então uma vez que nós já falamos sobre João 19, nós vamos falar hoje a respeito da manifestação do Espírito Santo, justamente conforme se narra na primeira leitura, que é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós vamos nos debruçar um pouco mais sobre ela. Mas antes de fazermos isso, antes de entrarmos diretamente na leitura e depois no comentário da Palavra de Deus, tem algumas coisas que eu acho que seriam interessantes a respeito da presença do Espírito Santo no Evangelho, que eu acredito que seriam interessantes que a gente refletisse sobre elas. Bom, nós temos no Evangelho segundo São João outras ocasiões em que Jesus fala a respeito do Espírito Santo. Essa do Evangelho que vamos ouvir domingo, de João 19, não é a primeira vez que Jesus fala do Espírito Santo. Houve outras ocasiões, como por exemplo, a gente ouviu Jesus na conversa dele com Nicodemos, ele falando que é preciso nascer da água e do Espírito. Mas tem uma outra citação a respeito do Espírito Santo e do papel do Espírito Santo nas nossas vidas, que está um pouco escondida, por assim dizer, dentro do relato da paixão de Jesus. Bom, nós também já falamos a respeito da paixão de Jesus no vídeo lá que fizemos para Sexta-feira Santa. E também, uma hora, quando você quiser rever, você pode ir lá. Mas tem um trecho, precisamente o trecho da morte de Jesus no Evangelho segundo São João, que nos fala de uma maneira indireta a respeito do Espírito de Jesus, do Espírito Santo. Pois bem, no momento em que Jesus estava para morrer, no alto da cruz, ele diz que tem sede, um soldado lhe dá vinagre para beber. Em seguida, Jesus diz que tudo está consumado. Essa palavra é interessante. Consumar significa completar, terminar, acabar. Tudo está acabado, tudo está completado. Mas não acabado no sentido de não tem mais jeito ou qualquer coisa assim que a gente poderia utilizar na nossa língua. Mas Jesus fala essa palavra no sentido de um trabalho que acabou. Tudo está completado. E em seguida o evangelista diz que Jesus inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Então por aí você já percebe por onde que a gente está indo, né? Quando fala inclinou a cabeça e entregou o Espírito, talvez a primeira imagem que nos venha à cabeça, e não está errada, é justamente
aquela última entrega que todos nós faremos quando morrermos, que é justamente o exalar, o último suspiro. Isso para o povo da Bíblia tinha um significado muito profundo. Eu até comentei isso num outro vídeo. Isso era o símbolo da vida. O sopro era símbolo da vida. Porque quando uma criança nasce, a primeira coisa ao fazer, assim que sai do útero da sua mãe, você pode pensar, ela grita, ela chora, mas antes disso o que ela faz? Ela inala, inspira, e aí ela grita, né? E quando a gente morre, a última coisa que fazemos é devolver o sopro de vida. Isso fica muito forte quando nós lemos o relato da criação, segundo o livro do Gênesis, em que logo após Deus terminar de fazer o homem à sua imagem e semelhança do barro, o texto fala que Deus soprou-lhe nas narinas um sopro de vida. Lembra que eu falei que o sopro é símbolo da vida? Pois é. Soprou-lhe e o ser humano passou a ser um ser vivente. Está lá nas primeiras linhas do livro do Gênesis. Então veja, parece que são duas imagens que se colocam lado a lado. Deus terminando o ser humano como um artista, modelando do barro, ao terminar, sopra nas narinas do homem e ele se torna um ser vivente. Jesus, na cruz, diz: tudo está terminado, como uma obra que ele acabou de fazer, e sopra a sua própria vida. Você percebe que tem uma certa semelhança entre os dois textos? O da criação do homem e o da morte de Jesus? Então a gente pode entender, como eu já disse em outras ocasiões, quando João escrevia, ele não estava querendo fazer um relato jornalístico a respeito de como tinha sido exatamente a morte de Jesus. Ele queria trazer uma lição de catequese para aquelas comunidades que viveram muitos anos depois da ressurreição de Jesus. Então, quando João deixa entrever essa comparação entre essas duas situações, ele quer puxar uma lição daí. Jesus, ao terminar a sua vida terrestre, termina a sua obra de nova criação. Ele criou um homem novo, um ser humano novo. Como assim? Veja bem, Deus nos criou, conforme nos diz o livro do Gênesis, e nos deu a liberdade. Nós nos corrompemos, fomos ficando maus com o passar do tempo. Jesus Cristo, ao se encarnar, ao se fazer um ser humano como eu e você, ele quer nos mostrar como é que o ser humano deve ser. No seu próprio corpo, na sua própria vida, no seu jeito de ser. Ele veio mostrar para nós qual é o objetivo de Deus para nós. Qual é o plano de Deus para nós. Ao entregar a sua vida o tempo todo, Jesus não entregou a sua vida apenas na cruz, mas o tempo todo ele viveu para os outros. Você já notou isso? O tempo todo Jesus está acolhendo, Jesus está curando, Jesus está ensinando, Jesus está dando carinho, está dando atenção. O seu ser estava todo voltado para o outro, a tal ponto que ele sintetizou o seu estilo de vida num único mandamento, que resume todos os outros mandamentos e os substitui, que é o mandamento do amor. Se queremos ser como Jesus foi, que a gente siga esse mandamento. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Amem-se como eu amei vocês. Esse é o projeto de Deus para nós. Foi isso que Jesus Cristo veio nos revelar. Ao mostrar isso, ele está nos mostrando o caminho de uma nova criação, de um novo homem, de um novo ser humano. Ao entregar a sua vida na cruz, ali ele percebe que terminou a sua missão. Ou, dito de uma outra maneira, ali ele terminou a sua lição.
O seu último suspiro foi o seu último ensinamento. Quando olhamos para a cruz, o que podemos aprender? Aprendemos o quão distante nós podemos ir como seres humanos, porque somos capazes de matar. Ali Jesus estava sendo morto. Mas a lição que o Cristo nos dá é mostrar o quão distante Deus pode ir, o quão longe Ele pode ir. Porque mesmo nós tendo nos atrevido a matar a Deus, Ele continua amando e mantendo o seu coração aberto. A última lição de Jesus é mostrar que é possível morrer sem matar. A última lição de Jesus nos mostra até onde o amor chega. Ao perceber isso, Jesus diz: tudo está consumado, terminei. Esse é o caminho de uma nova humanidade, de um novo mundo. E como Deus soprou nas narinas do homem recém-feito de barro e ele se tornou um ser vivo, Jesus, ao entregar a sua vida, ao entregar o seu espírito, ao exalar, nos sopra uma vida nova. Não é qualquer vida nova. Jesus entregou o seu espírito, quer dizer, o espírito dele. Quer dizer, se nós vamos tentando nos conformar a esse homem novo que Cristo nos convida a ser, quando nós tentamos entrar nessa forma do homem novo, da mulher nova que Jesus Cristo nos mostrou como é, nós deixamos para trás uma vida antiga e assumimos uma vida nova, a vida de Cristo. Ele nos deu o seu Espírito. Se está conseguindo acompanhar o raciocínio, é uma coisa muito linda. Então, parece que para o Evangelho segundo São João, o Pentecostes, ele acontece ali na hora da cruz. Jesus nos dá o seu Espírito, cria um novo ser humano. Não é à toa que eu citei agora há pouco a conversa de Jesus com Nicodemos, quando ele diz que é preciso renascer da água e do Espírito. Renascer, tomar uma vida nova em Cristo. Esse tema, São Paulo Apóstolo, depois em suas cartas, várias vezes vai retomar, de deixarmos para trás o que era velho, porque banhados em Cristo, cantamos isso, não é? Essa frase é de Paulo. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. Esse novo ser é, na verdade, o projeto original, aquilo que Deus sempre sonhou de nós, mas que foi manifestado em Jesus Cristo e que a gente, a vida inteira, vai tentando consumar, né? Eu falei que começamos o tempo pascal, ou melhor, o ciclo pascal, que começa com a quaresma. Começamos o ciclo pascal com as cinzas, e as cinzas é justamente um símbolo daquilo que precisamos retirar de nós, né? Porque nós em breve nos tornaremos cinza, então é preciso confrontar a nossa vida e saber se estamos no caminho bom ou não, não é? Ao olharmos para Jesus que entrega o seu Espírito na cruz, podemos nos avaliar, pensar o quão distantes estamos de ser aquilo que Jesus nos convida a ser, o que é que nós já conseguimos aprender, o que é que nós já evoluímos e assim seguir o nosso caminho. Bom, essa vida nova que Cristo nos traz, ela tem uma característica que também eu penso que seja importante de nós ressaltarmos. Jesus, o tempo todo, insiste no tema da fraternidade, no tema da não violência, no tema da, por assim dizer, da gentileza e, por fim, naquilo que é o mais elevado, aquilo para onde nós estamos caminhando, que é o amor ao próximo como a nós mesmos. Essa característica é o que marca a vida nova em Cristo. Não há muito tempo eu estava falando numa homilia que às vezes me surpreende um pouco o quanto que nós às vezes
pensamos no Evangelho, pensamos na mensagem de Jesus Cristo como uma coisa distante, uma coisa que a gente ouve e às vezes não entende bem o que está sendo dito e depois de ouvir esquece. Acabou de sair da missa ou acabou de ver uma live como essa, um vídeo como esse que eu estou gravando, acabamos de ouvir a palavra e aí já começamos a conversar com as pessoas na nossa casa e a gente nem sempre percebe uma relação entre as duas coisas. Quando acabamos de ouvir um vídeo como esse falando de uma vida nova em Cristo e de repente começamos a conversar com alguém e essa pessoa nos ofende, às vezes a nossa intenção de imediato é responder com outra ofensa e aquilo pode virar até uma briga. Ou ao terminarmos de ouvir isso, de repente vamos ver o nosso Facebook, encontramos a carinha lá de alguém com quem a gente teve uma rusga no passado e pensa, ai, puxa vida, essa pessoa, que coisa chata. Como se não tivesse nenhuma relação, como se o Evangelho tivesse separado da nossa vida. Onde que eu quero chegar com essas palavras? Jesus nos deu o seu Espírito. Ele nos deu a capacidade de vivermos como Ele viveu. E o Evangelho é o caminho para isso. Aquilo que Jesus nos ensinou, como Ele viveu, como Ele se comportou, é um convite para nós nos tornarmos pessoas novas. E isso tem um objetivo muito simples e muito bom, que é fazer de nós pessoas mais felizes, pessoas mais leves. Tentar viver o Evangelho, minha gente. Que bom seria se a gente compreendesse isso todos os dias. Tentar viver o Evangelho se presta a fazer de nós mais felizes. Quando vivemos esses valores, nós começamos a ficar melhores, ter uma vida mais leve, melhor, mais feliz. Mas para isso é preciso que a gente leve o Evangelho para a vida e entenda o Evangelho como regra de vida. Que ao terminarmos esse vídeo ou ao sairmos de uma missa, desculpe, que a gente entenda que tem a ver com a nossa vida. Ele nos deu o seu Espírito, isso é possível. Amar o próximo é possível. Tem gente que fala assim, Jesus manda amar o próximo, manda perdoar, porque ele era Deus, então ele conseguia fazer essas coisas. Sim, é verdade que ele era Deus, mas é verdade também que ele se tornou um ser humano igual a nós. Então o caminho dele não é impossível para a gente. Se a encarnação, ou seja, se Jesus não tivesse assumido uma natureza igual à nossa, aí sim a gente poderia dizer, não, mas o caminho dele é só para super-homem, eu não sou assim. Não, as mesmas tentações que nós passamos, os mesmos desânimos, as mesmas coisas que sentimos, o coração de Jesus também sentiu. É bom a gente ter claro isso. É um caminho possível. Ser uma pessoa nova é possível, é sempre possível. Não importa o tanto que você já errou, não importa o caminho que você tomou na vida, é sempre possível recomeçar. Ele nos deu o seu Espírito. Nós podemos ser o que Jesus foi. Está ao nosso alcance. Bom, ditas estas coisas, que eu acho que servem um pouco como um preâmbulo a respeito do tema do Espírito Santo, vamos olhar agora para aquilo que Lucas, o evangelista, entendeu sobre o derramamento do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos. Você deve estar estranhando de eu falar de Lucas. Espera aí, o evangelho que vai ser lido não é o Evangelho segundo São João? Tem um ponto, que já foi falado em outras ocasiões, mas eu volto a dizer. O autor dos Atos dos Apóstolos é o mesmo autor do Evangelho segundo São Lucas. Se você não sabia disso, então passou a saber. Lucas escreveu também o livro dos Atos dos Apóstolos. Formam uma grande obra, que narra a vida de Jesus e depois a vida das primeiras comunidades cristãs e de uma certa altura para frente narra bastante a vida de Paulo apóstolo. Então, esse texto que nós ouviremos como primeira leitura é tirado do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Eu vou ler, você pode acompanhar na sua liturgia diária ou acompanhar na sua Bíblia.
Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações. Quando ouviram o barulho, juntou-se uma multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falarem sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor, graças a Deus. Chegou o dia de Pentecostes. Pentecostes é uma festa que imediatamente você, ao ouvir, já pensa na vinda do Espírito Santo que nós celebramos no final do tempo pascal. Apaga o círio pascal, começa o tempo comum de novo. Porém, Pentecostes é uma festa que já existia no tempo de Jesus. Vai, padre, mas como assim? Não foi só quando o Espírito Santo veio que se tornou Pentecostes? Não. Pentecostes é uma festa judaica. É uma festa dos judeus que eles, inclusive, continuam a celebrar até hoje. Essa festa dos judeus, Pentecostes, tinha muitos significados. Era a festa das colheitas, mas tinha também como principal significado recordar o dia em que Moisés recebeu as tábuas da lei diretamente das mãos de Deus. Era isso que se celebrava em Pentecostes. Era provavelmente isso que os judeus estavam celebrando e os cristãos, os primeiros discípulos de Jesus Cristo, como muitos eram judeus, também estavam celebrando. Então, o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes. Isso tudo só para explicar o que significa essa festa, né? Aí tem algumas dificuldades que você pode ser que tenha notado, mas espera aí. Você acabou de falar que Jesus entregou o Espírito no alto da cruz. O Evangelho de hoje mostra Jesus soprando sobre os seus discípulos 8 dias depois da Páscoa, dizendo: recebei o Espírito Santo. Como é que Lucas agora está falando que o Espírito Santo só veio quando eles estavam celebrando a festa de Pentecostes? Que, segundo a cronologia aqui dos Atos dos Apóstolos, ocorreu 40 dias depois, 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Então, onde que está a razão? Que dia que foi, afinal, a vinda do Espírito Santo? Bom, sempre digo desde o primeiro vídeo, tornarei a dizer. A gente não pode ler a Bíblia com esse espírito, com essa intenção. Porque a intenção de quem escreveu esses textos não é dar um relato jornalístico, um relato crônico daquilo que aconteceu. Quer trazer um ensinamento. Então, não é uma questão que seja absolutamente importante dizer qual foi a hora, o minuto e o segundo em que Jesus nos deu o seu Espírito. Mas o que é importante é a gente saber que depois da ressurreição, o Senhor Jesus nos comunicou o seu Espírito. Lucas situa
esse derramamento do Espírito Santo na festa de Pentecostes, por uma razão. Quer saber qual? Aguenta aí que daqui a pouco eu falo. Não vou falar já não, para você ficar curioso e ir até o final do vídeo. Teve um motivo pedagógico para ele falar que foi no dia de Pentecostes, mas já já a gente volta nesse tema. Lucas fala que o Espírito Santo veio sobre Maria e os apóstolos, e é interessante que ele cite a presença de Maria junto à primeira comunidade, né? Veio, em primeiro lugar, como um grande vendaval. Esse era um dos símbolos da ação de Deus. Quando Elias sobe ao Monte Horebe para se encontrar com Deus, ele experimentou Deus primeiro numa brisa suave, não é? Mas também em outras passagens bíblicas, às vezes nos encontros de Moisés com Deus sobre o Monte Sinai, sempre se falava de som de tempestade, som de trombetas, tremores de terra. Tudo isso eram mostras do poder da divindade ao tocar o mundo, né? Mostrando o quão supremo é Deus. Mas eu gosto também da imagem do vento, né? Além de ser um símbolo da vida, como dissemos não faz muito tempo, eu acho muito interessante aquilo. Se eu não me engano, foi Machado de Assis quem disse isso. Se não foi, se você souber quem que é o autor, depois você coloca aqui nos comentários. Mas ele faz uma comparação dizendo assim, que a ausência é como o vento. A ausência é como o vento. O vento apaga a chama de uma vela, mas reacende as fogueiras. Então, quando estamos longe, quando estamos na ausência da pessoa a quem amamos, se for um amor fraquinho, apagou. Mas se é um grande amor, quanto maior a ausência, parece que maior, né? Então, esse Espírito que vem como vento, vem como um sopro de vida, mas também vem como um vendaval que tem a função de fazer com que essas brasas do amor, essas brasas de vontade de ser do jeito que Jesus foi, se tornem numa fogueira, né? Que esse vento reavive, né? Aquilo que nos discípulos estava meio morto. Isso sem falar de um outro significado que eu acho que todos nós experimentamos na infância, se fomos cuidados por alguém, não é? Seja nossa mãe, nosso pai, ou quem nos criou, não importa quem seja, toda criança faz travessura, né? Então, não era raro que, por exemplo, quando a gente estava brincando, criança corre na rua, sobe em árvore, não sei o quê, se caía e se machucava, ralava o joelho, qualquer coisa assim, não era incomum que a pessoa que cuidava da gente, depois de lavar a ferida, aquilo ardia. Você deve lembrar do tal da mertiolate, que hoje em dia acho que nem dói mais, mas na minha época doía pra chuchu. Depois daquela dor, quem cuidava da gente, o que fazia com a nossa ferida? Assoprava. Não é assim? Gozado, não tinha nenhum analgésico na boca da pessoa que cuidava da gente. Mas aquele sopro de ternura fazia curar. E a gente se sentia melhor, se sentia seguro. Isso tudo pode ser aplicado ao Espírito de Jesus. Depois da sua ascensão, os discípulos talvez estivessem feridos, né, com o coração ralado por causa da ausência de Jesus. Ele sopra para lhes confortar e dizer: eu estou aqui, vocês estão seguros. Por outro lado, como um vento que vem reavivar chamas, eles sentiram no coração deles aquelas brasas que estavam dormidas acordarem de novo. Ação de Deus. Quanta coisa bonita de uma única frase a gente tira. Mas ele não fala que veio apenas como uma forte ventania, mas também que apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. O fogo é um símbolo de Deus no Antigo Testamento. Você deve se lembrar que quando Deus apareceu para Moisés, ele apareceu em um arbusto, numa sarça,
que pegava fogo sem se consumir. Quando o povo de Israel saiu do Egito, quando atravessou o Mar Vermelho, o texto do Êxodo nos conta que à frente do povo ia uma coluna de fogo, símbolo de Deus que conduz o povo. Aliás, o círio pascal, aquela vela grandona que a gente usa durante o tempo da Páscoa, também nos faz lembrar dessa coluna de fogo que guiou o povo de Deus ao longo do deserto. O fogo, então, tem esse significado de representar Deus, mas colocando esse símbolo, conversando com aquilo que eu disse agora há pouco, né? A chama que eles traziam no coração, parece que o vento do Espírito, parece que o Espírito Santo fez com que eles se incendiassem de vontade, se incendiassem de desejo de seguir adiante. Eu falei que há uma certa ligação entre o fato de começarmos com cinza e terminarmos com fogo, não é? Quando João Batista anuncia no Evangelho de Mateus a vinda do Messias, ele fala que o machado já estava posto à árvore e que toda árvore que não desse frutos seria cortada e jogada ao fogo. E isso foi interpretado por aqueles que ouviram João Batista como uma ameaça de mandar para o fogo do inferno, né? Então, quem não andar na linha, Deus vai cortar e vai mandar para o fogo e acabou para essa pessoa. Mal sabiam que era de outro fogo que João Batista profetizava, né? E nós, ao fazermos esse esforço de sermos aquilo que Jesus nos propõe para ser, ao tomarmos posse desse Espírito e tentarmos ser uma pessoa nova, lembra da coisa da nova criação, que eu falava agora há pouco? Ao tentarmos seguir o caminho de Jesus, ele nos incendeia. E isso tem um significado muito profundo, porque o fogo, por um lado, ele purifica. A ideia de João Batista é aquilo que não está de acordo com a lei de Deus, e a lei de Deus é a lei do amor, entenda bem isso, aquilo que em mim não me leva a amar mais, aquilo que em mim precisa ser cortado fora, esse Espírito de Jesus que habita em nós queima, elimina, aos poucos, ele vai nos purificando, ele vai nos melhorando. Então, de repente, aquele desejo que às vezes possamos sentir por acumular coisas, acumular dinheiro, ou aquele desejo que possa nos levar a cometer atos de vingança ou de guardar rancor, ou qualquer coisa que possa ferir a fraternidade, o Espírito Santo que habita em nós tem o poder de ir pouco a pouco queimando essas coisas, para nos fazer melhores, para nos podar. Eu disse da relação entre o fogo e a cinza. A cinza, para quem não sabe, é um poderoso fertilizante para a planta, sabia? Não é à toa que em algumas regiões, e eu não quero entrar no mérito do que é certo ou não, só quero dar um exemplo daquilo que eu vi quando era criança, né? De muitos lavradores, por exemplo, que punham fogo no mato. É claro que isso gerava muitos problemas, tem muitas questões ambientais implicadas, né? Eu só estou dando um exemplo. Mas o mato, ao se queimar e ao virar cinza e cair sobre a terra, fertilizava a terra. Então, aquilo que em nós Deus está queimando, Deus está purificando e que nós estamos ajudando Ele a fazer esse processo, se eu estou tentando perdoar alguém, se eu estou tentando ser menos apegado, isso que está sendo queimado aos poucos vai se tornando cinzas e vai fazendo com que a gente melhore. Eu sempre falo que é importante a gente avaliar se nós estamos mudando, se estamos melhorando ao longo da vida, né? Porque não é possível que a gente passe 10, 20 anos frequentando a igreja, ouvindo o evangelho e não mude nada, né? Mas ao fazer esse exercício, e se nós estamos nos deixando queimar pelo Espírito de Jesus, nós vamos notar que, embora haja ainda muita coisa para melhorar, nós certamente já melhoramos alguma coisa.
Pergunta a você que está me assistindo agora. Responda para você mesmo. Até porque se você responder em voz alta, eu não vou te ouvir. Aquela pessoa que você era há 10 anos atrás, se ela hoje entrasse, se ela, naquele tempo, né, entrasse numa máquina do tempo e viesse encontrar com você hoje, a sua versão 2020, será que aquela pessoa do passado que você foi, ao te olhar hoje, iria se orgulhar de você e dizer, poxa vida, como eu melhorei? Eu aposto que sim. Não é possível que a vida da gente tenha andado para trás. Alguma coisa o Evangelho te ensinou, a idade te ensinou, mas alguma coisa a gente melhorou. Fogo purifica, mas também fertiliza e a gente vai melhorando aos poucos. Esse Espírito, ao descer como fogo que purifica, também traz uma outra significação que eu acho fundamental e está relacionada àquilo que vem logo após no texto. Essa vela que está acesa aqui, que você está vendo, ela foi acesa de uma outra chama, a chama de um isqueiro. É que eu não tenho nenhuma outra vela aqui, né? Mas se eu pegasse uma vela, acendesse aqui, eu poderia passar essa chama para outra vela e assim sucessivamente. O Espírito de Jesus, esse desejo de seguirmos o seu caminho, esse desejo de nos tornarmos pessoas melhores, faz de nós um fogo que acende outros fogos. Essa comparação não sou eu que inventei, mas tem um santo chileno, Santo Alberto Hurtado, que o diretor espiritual dele, quando foi para ser a causa de canonização do Santo Alberto Hurtado, disse que Santo Alberto era como um fogo que acendia outros fogos. Olha que coisa mais linda para você dizer a respeito de uma pessoa que segue Jesus Cristo. Fulano é um fogo que acende outros fogos, que ilumina outras pessoas, que incendeia outras pessoas. Se estamos tomados, recheados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Jesus Cristo, se conseguimos agir, ou tentamos ao menos agir do jeito que Jesus agia, nós começamos a contagiar as pessoas, a incendiar o mundo com a nossa presença. Olha que coisa interessante de a gente observar. Você já reparou que pessoas que fazem o bem, embora sejam muito perseguidas em algumas ocasiões, mas quando chegam num ambiente, parece que aquela pessoa tem uma luz que ela ilumina, a gente quer chegar perto. E ao ver algumas pessoas em especial, a gente parece que fica tão motivado a querer ser um pouquinho do que ela foi, parece que nos empolgam na vontade de seguir Jesus Cristo. Você deve ter seus santos que você admira, ou pessoas que não são santas, canonizadas, mas que você pode se lembrar, né? Quem é que, por exemplo, ao ver a história de Santa Dulce dos pobres aqui, né, brasileira como nós, não fica comovido com aquilo e não sai com uma vontade de ser melhor, né? Quem é que ao mergulhar na pessoa de Jesus Cristo não sente isso também? Nós somos acesos pela chama do outro. Queira Deus que nós consigamos ser tão repletos desse Espírito, e isso não é coisa do outro mundo, não é impossível. Queira Deus que a gente se esforce por viver de uma maneira tal que a nossa vida seja um fogo que acenda outros fogos, que outras pessoas sintam vontade de ser aquilo que Jesus foi, porque recebemos esse fogo dele, né? Isso seria o ápice, a coisa mais linda de todas. E eu disse que isso tem relação com o que se narra logo em seguida. O texto fala que havia ali gente de todos os lugares e todos começaram a ouvir o que os apóstolos, os discípulos diziam nas suas próprias línguas. Essa chama, essa linguagem única que é o amor, ela não conhece nenhuma fronteira. Uma pessoa, suponhamos, tem símbolos que a gente conhece e símbolos que a gente não conhece, não é?
eu estou aqui usando esse coração, sou missionário do Sagrado Coração, esse é o símbolo do coração de Jesus. Mas se eu tivesse aqui com uma cruz no peito, eu poderia ir para um país muçulmano, ou um país que, em algum lugar que nunca ouviu falar de Jesus Cristo, a pessoa iria ver aquele símbolo que para nós é tão comum e talvez não reconhecesse. Se eu fosse de batina para algum lugar, as pessoas pode ser que reconhecessem o significado. Aquele moço é padre. Moço, né? Não sei se eu sou tão moço, mas enfim. Mas aquele ali é padre. Mas se eu fosse num país muçulmano, um país budista, talvez as pessoas não soubessem o que significa. Porém, se eu me aproximasse de qualquer pessoa, de qualquer cultura, e me aproximasse desarmado, com um sorriso, e se diante de uma situação de necessidade dessa pessoa, mesmo se eu não soubesse falar a língua dela, se eu a ajudasse, se eu a estendesse a mão, a pessoa ia entender esse gesto. Essa língua toda a humanidade é capaz de falar, a língua da caridade. E aí que está o maior símbolo religioso que nós deveríamos vestir. É claro que símbolos são importantes, mas a primeira batina, o primeiro hábito que todos nós deveríamos usar na vida é a roupa do amor, a roupa da caridade. Essa roupa todo mundo vai entender o que significa. Isso a gente consegue incendiar a vida das outras pessoas agindo assim, e dessa maneira a gente vive o que Jesus falou, lá em João mesmo. Nisto reconhecerão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros como eu amei vocês. O que nos caracteriza como cristãos é a capacidade de amar, e isso é entendido em qualquer língua e em qualquer lugar. Por fim, já devo ter falado bastante, eu disse que não era à toa que Lucas situasse a vinda do Espírito Santo na festa de Pentecostes, que era a festa judaica, né? E eu disse que a festa de Pentecostes era quando os judeus celebravam o dia que Moisés recebeu as tábuas da lei, recebeu os mandamentos. Pois é, para o discípulo de Jesus Cristo, nós não precisamos mais seguir todas aquelas proibições e normas do Antigo Testamento. Aquela lei foi substituída. Nós não observamos mais o sábado, nós nos preocupamos com algumas normas de pureza ritual que os judeus se preocupam até hoje, entre outros tantos e tantos mandamentos que a gente encontra nos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, ou Pentateuco, como você preferir chamar, né? E, além disso, tinha outras tantas regras que os judeus seguiam, e alguns até hoje seguem, que não estavam na Bíblia, mas estavam em outros livros. O discípulo de Jesus Cristo recebeu uma nova lei. Essa lei vem do Espírito de Jesus. E qual é a única lei que nós seguimos e que, ao segui-la, seremos compreendidos por todas as culturas? A lei do amor. O Espírito Santo é aquele que marca, a vinda do Espírito Santo marca o recebimento da nova lei. Não mais a lei do Antigo Testamento, mas a lei de Jesus, que é uma só: amar. Isso vai fazer de nós pessoas novas, nós recebemos o Espírito para isso. Bom, eu espero que a gente tenha conseguido dar uma visão ampla a respeito desses textos que vamos ouvir. Minha gente, nós, ao final desses últimos vídeos, eu tenho procurado sempre fornecer algumas pistas de prática, né? Eu acho que seria essa festa de Pentecostes, ela marca o início da missão da igreja, né? E eu falava bastante agora a respeito dessa coisa de a gente ter para nós a clareza de que o que Jesus nos propõe é algo possível de ser vivido. E que o Evangelho para nós não pode ser uma coisa que ouvimos por um ouvido e soltamos por outro.
Vamos tentar ao longo dessa semana estar atentos. Eu acho que esse seria uma boa tarefa de casa para essa semana. Nós vamos ouvir o Evangelho muitas vezes, seja através da transmissão da missa, ou talvez você leia o Evangelho, mas tenta fazer o esforço nessa semana de procurar entender o que Jesus está pedindo e tentar colocar na prática de uma maneira, assim, desculpa a redundância, de uma maneira prática na sua vida. Vai acontecer ao longo dessa semana que alguém vai tentar te tirar do sério, mas tenta pôr em prática aquilo que Jesus pede de nós não respondermos o mal com o mal. Vamos tentar trazer o Evangelho para a nossa vida nessa semana. Tenta, ao longo da semana, lembrar do Evangelho. Diante de situações que exigirem uma atitude sua, pensar como é que seria o jeito do Evangelho para agir nessa situação. Ou, colocada de uma maneira mais simples, se Jesus é o nosso modelo, então aquela frase que é célebre, mas super verdadeira. Ok, diante disso, o que Jesus faria no meu lugar? Como é que Jesus agiria? Mas atenção, para saber como é que Jesus agiria, é preciso conhecer a vida de Jesus. Então, atenção aos evangelhos, conforme eles forem sendo proclamados ao longo dessa semana. Mas que a gente, com a ajuda do Espírito Santo, tente fazer isso. Viver como Jesus viveu. Se esforçar nesse sentido. Agradeço muito a sua atenção, a sua paciência e até a próxima semana, se Deus quiser.